Queridos, nós estamos estudando sobre a pessoa de Deus, os atributos. Nós vimos que atributos são diferentes de qualidade, porque qualidade você pode ficar sem aquela qualidade, você continua sendo a mesma pessoa. Um exemplo, vamos supor que todos nós fôssemos muito sorridentes, muito alegres. Um dia você pode estar triste. Isso, você deixou de ter aquela qualidade, mas você não vai deixar de ser aquela pessoa. Atributo não. Atributo é aquilo que forma a sua essência. Você deixou de ter aquele atributo, você deixa de ser aquela pessoa. Então nós já vimos Deus com seus atributos e entramos na área de decreto de Deus, onde Deus decretou várias coisas. E ainda entramos na execução do decreto. Vimos a criação, detalhadamente tudo que Deus fez. Depois nós vimos a providência de Deus. A providência de Deus é o que Deus faz para que aquilo que Ele decretou desse certo. O exemplo que a gente pode dar é o seguinte: vamos supor que nós reunimos e falamos o seguinte: nós vamos fazer um churrasco? Vamos fazer um churrasco. Mas para aquilo acontecer, nós temos que proporcionar aquilo. Vou comprar o carvão, vou comprar o sal grosso, o álcool, a carne. Tem gente que fica tão preocupado com a carne que esquece o sal grosso e o álcool. Aí depois tem que ficar lá banando com óleo e bota fumaça. Então, quer dizer, o que é providência? É Deus proporcionando, preparando, condicionando as situações, as circunstâncias para que o seu decreto aconteça. Aí vimos, no último estudo, que Deus falou sobre a cooperação de Deus, sobre Deus preparando as coisas para nós. Falamos sobre a concordância de Deus. Deus fazendo para nos abençoar, Deus usando as circunstâncias para nos favorecer. E agora nós vamos ver a última parte desse estudo sobre o governo de Deus. Nós já sabemos, sem sombra de dúvida, tem coisa, querido, que nós sabemos na prática. Concorda comigo? Quem é que não sabe que Deus é rei dos reis? Todo mundo sabe. Quem é que não sabe que Deus governa todas as coisas? Sabemos. Mas agora nós vamos estar dando alguns textos bíblicos, para que quando você for falar com alguém, ou quando você for pensar sobre isso, você tenha uma base bíblica. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar sobre a natureza do governo divino. A natureza do governo divino pode-se definir governo divino como a contínua atividade de Deus, pela qual ele rege todas as coisas teologicamente, a fim de garantir a realização do propósito divino. Então o que quer dizer isso? O governo de Deus é Deus dirigindo todas as coisas que acontecem. O texto bíblico, nós vamos ver agora, mostra claro que Deus governa o rei, Deus governa o prefeito, o presidente, Ele governa as pessoas e governa as coisas também. Esse governo não é uma simples parte da providência divina, mas como no caso da preservação e da concorrência, é toda ela, mas agora considera sob o ponto de vista do fim para o qual Deus guia todas as coisas da criação, a saber, a glória do seu nome. Agora, nós vamos observar com profundidade a questão do governo de Deus. O que é o governo de Deus? É Deus dirigir, reger, para que as coisas aconteçam conforme Ele quer. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, queridos, que o governo de Deus é um governo de Deus como o rei do universo. O que quer dizer isso? Que Deus governa todo o universo. Tudo está sob o controle de Deus. Vamos ver alguns textos? Hoje nós vamos ler bastante textos. Tá? Mateus 11, 25, Moza Pereira, presbítero Carlos, Atos 17, 24. Mateus 11, 25, Atos 17, 24. Presbítero, pode ler Atos 17, 24, depois você procura outro texto. Isso. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos com mãos humanas. Então ele fala o quê? O Deus que fez todas as coisas, ele não habita. Quer dizer, Deus fez e continuou sobre o comando dele. 1 Timóteo 1,17. Mateus 11, 25. Irmão Pereira, Mateus 11, 25. Isso. É 1,17.
Pode ler, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, e ocultaste essas coisas, aos sábios e entendidos revelaste aos pequeninos. Isso. Então, Jesus agradecendo a Deus, porque há coisas que Deus revelou a quem Ele quis, como uma forma de poder de Deus, como uma forma de governo de Deus. Agora, 1 Timóteo 1,15. Irmão Pereira, Apocalipse, o último livro da Bíblia. 1,6. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, quem está dizendo aí, qual é a ideia, queridos? Quando começamos a falar de Deus como governador, o pessoal começa a querer abandonar a ideia de Deus rei que tinha no Velho Testamento. Aí o pessoal dos nossos dias começaram a tentar ver Deus só como pai. Então ele é pai. Mas o pessoal esquece que pai também governa. Governa? O pai também governa. O pai também dirige a casa. Então, a gente pode ter aquela ideia de Deus como rei do Velho Testamento, um rei que governa, mas a gente também pode associar essa ideia de Deus como rei, como Deus como pai. Que tanto o rei como o pai são governantes. Eles têm que manter a casa em ordem, têm que manter o rei em ordem. E aí, queridos, os textos estão nos mostrando o quê? Que nós podemos sim, junto com o Novo Testamento, ensinar a realeza universal de Deus, que Ele governa todas as coisas. Agora, presbítero, lê depois Apocalipse 19,6, Apocalipse 1,6, irmãos Pereira. Apocalipse 1,6. Ele é parte de Jesus Cristo, certo? É Apocalipse 1,6, isso. E é fiel, tem testemunha, do Evangelho, do rei da terra, aquele que nós amamos, e é seu sangue nós pagamos os nossos pecados. Aí diz que é rei dos reis. Então qual é a ideia que a gente quer passar? Que tanto o rei como o pai, eles têm autoridade. O pessoal, não, é rei no Velho Testamento, é pai no Novo Testamento, queridos. Rei e pai têm autoridade. Seu pai não tem autoridade? Tem, presbítero? Tem. O senhor não tem autoridade como pai? Tem. Mas rei não. Deus pode ser e tem que ser visto como rei e como pai. Ambos governam. Apocalipse 19, 6. Então ouvi algo semelhante ao som de grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes, trovões que bradavam: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então aí agora mostra o quê? Um momento de adoração, de exaltação, falando que Rei do Senhor, Todo-Poderoso. Aí mostrando o lado de rei de Deus. Mas o que a gente quer entender? O Novo Testamento não está indo contra a ideia do Velho. Porque tanto o rei como o pai são fonte de autoridade. Tanto o rei como o pai. Os dois têm essa autoridade. Vamos ver agora, queridos, a extensão deste governo. Qual o tamanho desse governo de Deus? Nós sabemos que é universal. Vamos ver alguns textos. Irmãos Pereira, Salmos 22, 28 e 29. Presbítero Carlos, Daniel 4, 34 e 35. E depois pode procurar já 1 Timóteo 6, 15. Salmos 22, 28 e 29. Depois Daniel 4, 34 e 35. E 1 Timóteo 6, 15. Agora nós vamos ver, nós sabemos que o tamanho do reino de Deus é enorme, mas nós vamos achar texto bíblico que confirma o que nós sabemos. Daniel 4, 34. Daniel 4, 34 e 35, depois 1 Timóteo 6, 15. Salmo 22, 28 e 29, irmãos Pereira. Pode ler. Porque o reino é do Senhor, e ele termina as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. E todos os descem ao pó e
conquanto ele fez. Aí ele diz que no começo que o reino é do Senhor, o reino é dele. Então o reino de Deus é universal, ele abrange todas as áreas. Agora vamos lá, Daniel, esse texto de Daniel é muito forte. Daniel 4, 34 e 35. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Ao seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como naquele dia, como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como os exércitos dos céus e como os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou lhe dizer o que quiser. Olha só o que ele diz, Nabucodonosor. Qual foi o fato que aconteceu aí? Nabucodonosor, um dia, ele andando na Babilônia, ele olha e fala: eis a Babilônia que eu construí. Quando ele falou isso, a Bíblia diz que a razão dele, o entendimento dele, aquele lado humano, some, ele fica igual um animal, ele chega a ir pastar no campo, chega a nascer pelo nele. Enquanto que ele não caiu em si, ele reconheceu que Deus era soberano. Aí ele faz essa declaração, uma das maiores declarações de adoração. Ele fala: o reino do Senhor é para sempre, os povos não são nada perto dele. Isso aí é o que? A Bíblia mostrando que todos os povos estão submetidos a Deus. Às vezes eu venho analisando, quando a gente está vendo o jornal, quando se refere ao presidente dos Estados Unidos, como que eles falam? O homem mais poderoso do mundo. Que isso? No estalar de Deus acaba a conversa. Ainda bem que pelo menos ele tem temor a Deus, né? O Obama parece que ele tem princípios bíblicos. Então, queridos, o pessoal quer atribuir o poder de Deus a outros. Às vezes o homem fala: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Queridos, Deus governa todas as coisas. O governo de Deus consiste no quê? Ele dirigir todas as coisas para que terminem no ponto principal. Qual é o ponto principal? A glória dele. Para isso. Então, o que nós estamos enfatizando? Na doutrina que estamos vendo hoje. Primeiro vimos a preservação, Deus preservando, a concorrência, Deus fazendo as coisas acontecerem favoráveis, e agora nós estamos vendo o governo de Deus, mostrando claro e nitidamente que Deus governa todas as coisas, inclusive as pessoas. Vamos lá? 1 Timóteo 6,15, irmão Pereira, procura Salmo 103, o 17. A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, o qual fará cumprir segundo o seu propósito, porque ele é o único soberano. Ele é o único que faz e desfaz o que ele quer. Tem uma palavra que eu gosto muito de aplicar a Deus, é a palavra chamada absoluto. O que quer dizer a palavra absoluto? A palavra absoluto quer dizer livre de limite. Não tem limite para Deus. Então, quando eu falo, o meu Deus é soberano e absoluto, quer dizer o quê? Que a soberania, o poder, o comando, o governo do meu Deus não tem limite. Não tem limite. Presbítero, pode procurar aí, por gentileza, Filipenses 2,13 e Isaías 33, 22. Salmo 103, 17. 103, 17. Filipenses 2,13, Isaías 33, 22. Isso. Pode ler, porque... Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade. Sobre aqueles que terem a sua sobre os filhos. Então diz o quê? Aí que Deus tem controle, influência, domínio, governo sobre nós e sobre os filhos dos filhos. Então o governo de Deus é uma expressão universal. Já foi no passado, é no presente e será no futuro. Vamos lá agora, Filipenses 2,13, Isaías 33, 22. Irmão Zé Pereira, procura Provérbios, depois do Salmo 16,
33. Vamos lá, presbítero. Filipenses 2:13. Isso. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então aí é um texto que não tem como a gente conflitar com ele. É Deus que atua em nós, tanto o querer como o realizar. Ele toca na gente. Isso aí, queridos, vamos puxar pela memória. O que aconteceu na saída do Egito? O faraó liberava, o que Deus fazia? Endurecia o coração de faraó. O faraó falava assim com Moisés: Moisés pode ir. Moisés saía de perto, Deus tocava no coração de faraó. Faraó não pode ir. Então é Deus quem comanda todas as coisas. Agora, Isaías 33, 22. Achou aí? Provérbios 16, 33. A sorte se lança no legado, mas o Senhor procede toda a sua disposição. Quer dizer, o pessoal lança sorte para ver o que acontece, mas é Deus quem age em todas as coisas. A palavra final de Deus é Deus que manda, é Deus que desmanda, é Deus que faz, é Deus que desfaz. Agora, Isaías 33, 22 e Salmo 47, 9. Pois o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele quem nos salva. Aí agora, em Isaías, abrangeu tudo. Ele é o nosso legislador, ele é o quê? Nosso juiz e nosso rei. Acabou. É ele quem faz a lei, é ele quem nos julga segundo a lei, e é ele que reina sobre nossas vidas. Então, a ideia dessa doutrina é isso, nos conscientizar que o governo está nas mãos de Deus. Fulano pode dizer: eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu quero, que eu não quero. Não existe isso. Eu conheci um caso aqui, Boa Vista, 9 de abril, Barra Mansa. Me contaram um caso, não sei por que aconteceu isso. Uma moça falou assim: olha, eu vou conhecer alguém aos 14 anos, era bem novinha, vou namorar cerca de 7 anos com essa pessoa, aos 21 anos eu vou casar. E queridos, dito e feito, 14 anos ela conheceu um rapaz, namoraram 7 anos, queridos, no ano do casamento, os dois estavam de moto, sofreram um acidente e morreram. Quem faz plano? É Deus. É Deus. Ah, mas eu não vou fazer plano. Não, faça plano, mas submeta a Deus. Senhor, eu quero isso, mas seja feita a sua vontade. Aí a oração dominical, que é até bom a gente começar a orar mais vezes, que como que diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente usa duas expressões diferentes, mas a gente pede a mesma coisa. Concorda comigo? Venha a nós o teu reino. Quer dizer, Senhor, governe sobre mim e seja feita a tua vontade. Então, o que eu estou pedindo? Seja o meu rei 2 vezes. Venha o teu reino, quero ser seu súdito. E ainda que a sua vontade seja feita na minha vida. Não tem para onde a gente correr. Certo? Presbítero, lê Atos 14, 16. E Moza Pereira, Salmo 47, 9. Pode ler. Os príncipes dos povos se congregam para ser o povo de Deus. E Abraão, porque os espíritos da terra são de Deus. E ele está muito elevado. Ele está muito elevado. Então diz o quê? Os príncipes se amotinam, os príncipes se reúnem, mas o controle da terra está na mão de Deus. E queridos, não é questão de, o pastor está falando porque é evangélico. Queridos, é coisa simples. Coisa simples. Por melhor que nós tenhamos um bom fôlego, a gente consegue ficar 1 hora sem respirar. 1 hora sem respirar. Consegue. Se Deus tirar o ar, acabou. Acabou. Certo? Vamos ver agora Atos 14, 16. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Quer dizer, o que diz aí? No passado, ele permitiu. Quer dizer, não havia uma autonomia por parte das nações, não. Ele permitiu. Deus deixou que por um período de tempo as nações agissem. É como ele faz comigo e com você. Ele não comanda
Ele não colocou mais cordinhas aqui, mas em ser marionete não. Ele nos dá a liberdade. Aí, se formos inteligentes, tementes e amantes de Deus, o que a gente faz com a nossa liberdade? Devolve para Ele. Só eu até posso fazer e andar sozinho, mas seja feita a tua vontade. Eu até posso. O maior exemplo disso, queridos, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, por ele ou para ele mesmo, precisava morrer na cruz? Sob hipótese nenhuma. Ele já era rei por direito, ele era filho de Deus, ele já estava sentado lá em cima do trono, pronto, não. Mas por que Jesus fez isso? Por amor a nós, com certeza, mas em obediência a Deus. Então é isso. Nós sabemos que o governo é de Deus, que Ele comanda, e Ele permite a gente agir dentro de uma liberdade que nós temos. Aí, por sermos tementes e obedientes a Deus, o que a gente faz? Coloca a nossa liberdade nas mãos de Deus. Eu não sei se você já, com certeza já ouviram falar nisso, ou até já fizeram isso. Não tem aquele filho que é novinho, começa a trabalhar, ao salário dele, o que ele faz? Coloca na mão da mãe. Já viu isso? O filho que é novinho, ele trabalha, pega o salário todinho na mão da mãe dele. A mãe vai, mãe, toma aqui um pouquinho, para fazer alguma coisa. É essa a ideia que nós temos que ter. O governo é de Deus. Deus vai impor alguma coisa a mim a qualquer hora. O que eu tenho que fazer? Eu vou ser submisso a Ele. Porque não adianta querer bater de frente com alguém que é muito mais poderoso que eu. Porque não alguém fala, chega, chega. A gente se lembra, né, no seu presbítero, que é bem mais novo que a gente, né, irmão? O presbítero é novinho, não sei se ele lembra. O famoso, que eu considero ele famoso, Tancredo Neves. Foi eleito e, antes de ser eleito, ele falou assim, ó, se eu tiver metade do Congresso ao meu lado, nem Deus impede que eu governe. Nem posse não tomou. Nem conseguiu tomar posse. Deus quis mostrar para ele o quê? Que é Ele que comanda. Eu podia ter 50%, 60%, 70% do Congresso, mas quem governa é Deus. Amém, queridos? Queridos, agora nós vamos entrar numa parte aqui interessante, para finalizar. Providências extraordinárias. O que seria providência extraordinária? Um nome que a gente fala constantemente, busca constantemente. Providência extraordinária se chama milagre. As providências gerais e normais. O que é providência? É Deus, já está na palavra, providenciando, ajeitando tudo para o bem da nossa vida. O ar que a gente respira, a comida que a gente come, a coordenação motora. Mas há situações que nós já vivenciamos isso, já passamos por isso, que a providência normal não resolve, concorda comigo? A providência normal não é suficiente. É a hora que entra a providência extraordinária. Que é isso? Milagre. Tem hora, queridos, que a gente precisa de milagre. Tem hora que a gente precisa do sobrenatural de Deus. Tem hora que Deus rompe com as leis naturais. Deus muda todas as coisas para nos favorecer. Eu estava vendo não vou lembrar qual foi o filme brasileiro. E eu lembro que no filme brasileiro era o Antônio Fagundes, que era Deus. E o rapaz estava falando assim, oh, faz um milagre, faz um milagre. Eu não lembro qual filme que era. E o cara estava pedindo. Aí o Antônio Fagundes, representando Deus, falou o seguinte para ele: rapaz, você já parou para analisar o tanto de coisas que eu tenho que mexer para fazer um milagre? E é verdade. Porque o que é milagre? É uma coisa fora do comum. Concorda comigo? Milagre é uma coisa que não é comum. Então, quando Deus faz um milagre, Ele mexeu em várias situações que seriam nessa direção. Deus teve que mudar várias coisas para isso. Quer ver um exemplo? Nós falamos isso, acho que eu falei isso aqui, falei domingo. Quando Josué passou o Rio Jordão, era uma época de enchente, lembra que eu comentei isso? O que Deus teve que fazer? A água parar. A água parou, a água que vinha descendo foi batendo e foi levantando, foi batendo e foi levantando. Aquela água virou uma parede de água. Olha o tanto de coisa que Deus fez para parar. Agora imagina quando aquela água voltou a correr. O período, o povo de Israel não era pequeno, vamos calcular aí, por baixo, quando saíram do Egito eram 600 mil homens, se contar mulheres, crianças e idosos, então vamos colocar aí que eram 3 milhões de pessoas. Agora imagina 3 milhões de pessoas atravessando o rio.
Foi em 1 hora? Não foi em 1 hora. Em 2, 3? Não. Um bom tempo. Vamos colocar que tenha sido quase um dia todo. Eu acho que foi até mais. Quanto tempo que o restante do rio ficou sem água? E os peixes que estavam ali? Olha o que o milagre faz. Muda muita coisa que era de curso natural para favorecer alguém. Então o milagre é uma intervenção miraculosa, uma intervenção poderosa que muda o curso das coisas. Então quando Deus faz um milagre, ou na natureza, ou na nossa vida, um livramento. Vamos imaginar um livramento? Vamos lá, nós três, eu, o presbítero, o irmão Zé Pereira, cada um numa moto. Imagina a gente na moto. Cada um na sua moto. Aí está vindo uma carreta desgovernada e vai passar por cima da gente. A gente morrendo, vai sobrar emprego. É verdade, é verdade. É verdade. O governo vai economizar um pouco do dinheiro, não é mais aposentado. Vai aparecer um monte de coisa. Quando Deus nos dá o livramento, concorda comigo que isso tudo é alterado? Isso tudo é alterado. O anjo da morte que já estava, opa, pegar 3 agora. Deus fala, não, agora não. Fica quietinho. Então, o milagre ele muda a ordem geral de quase todas as coisas. Essa que é a ideia do milagre. Então, queridos, milagre se chama também de providência extraordinária. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre milagre, que com certeza não faltam. Vamos lá, isso aí é conhecidíssimo. João capítulo 11. João capítulo 11. Do versículo 35 até o 40. Lê pra gente, presbítero, por gentileza. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns disseram, ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Era uma grota com uma pedra colocada à entrada. Tirai a pedra, disse ele. Disse Marta, em nome do morto. Senhor, já chega mal, pois já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhes falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Eu falei só? Não, pode continuar lendo, até chama Lázaro. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Isso está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, dizendo, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas e linhos e o rosto envolvido num pano. Disse Jesus, tirar as faixas dele e deixá-lo filho. Irmão Zé Pereira, procura Marcos 4, é um pouquinho antes de João. Marcos 4, 34, 35. Mas vamos analisar. Olha o tamanho desse milagre aí. Quantos dias que Lázaro estava morto? 4 dias. O corpo dele, não tem jeito, já estava em decomposição. Naquela época, se a gente acha que aqui é calor, lá naquela região, muito mais. Agora vamos começar a analisar a situação. Lázaro, dentro de um buraco na pedra, todo enfaixado, ele estava doente, então já estava debilitado, todo enfaixado, tampado ali no calor danado. O que a Marta, irmã dele, falou era verdade, já gerava mal. Imagina a gente ficar, não dá nem para imaginar, ficar 4 dias sem tomar banho, fechado no lugar sem respiração. Estando vivo, a gente já fede, morto, então. Quer dizer, aí vem, fisicamente a gente estava em decomposição, com certeza. Segunda coisa, a alma dele, ou o espírito dele, já tinha ido para o lugar que deveria ir. Aí quando Jesus faz o milagre, o que acontece? O espírito volta ou ressuscitou da pessoa? Não era Lázaro mesmo? Não era Lázaro. Não veio outro espírito. O espírito de Lázaro volta e o corpo que estava em decomposição é totalmente restaurado. Olha tantas coisas que Jesus fez para realizar um milagre. Agora Marcos 4, 34 e 35.
34, 35. Eles sempre paravam, nunca veio para porém, esperava ele particular, aos seus discípulos. E naquele dia, ele já está passando para outra banda. Isso. E eles deixaram a multidão para levar contigo assim como estava no lar. E havia também com ele outros partidos. Ele levantou-se grande temporal, que o vento subiu as ondas por cima do lar, de maneira que já se enchia. E ele estava na porta do dormir. Até aí tá bom. Aí está falando do quê? É quando Jesus acalma a tempestade. Queridos, tem gente que fala, a tempestade veio de repente. Já viu tempestade de repente? Não tem como tempestade de repente. Você vai ver uma nuvem, o menor que você vê uma nuvem mais escura, se junta a outra, já vem um vento, já começa o barulho de trovão, já vem uns clarões. Lá em Angra, esses dias, eu fiquei até preocupado, que o raio rasgava-se o céu, Jesus, acertar alguém, não sobe muita coisa. Então a tempestade não vem de repente, a tempestade vem se formando. Quando ela chega a cair, muitas coisas aconteceram. Foi o caso que estava lendo aí. Jesus estava no barco, a tempestade do nada, de repente, se formou, e vento e chuva, as ondas eram tão grandes que cobriu o barco. Eu estava olhando isso aí, o que ia se assustar, que isso está acontecendo, não era no oceano, era num lago. Onda do lago, olha o tamanho da tempestade. Tudo bem que o lago lá era muito grande, mas um lago produzir onda é que o vento estava muito forte. Quando Jesus é chamado, o que acontece? A Bíblia diz que ele manda o vento parar, a tempestade se calar. A Bíblia diz que na hora houve grande bonança. Não ficou chuviscando, não. Parou e abriu o céu e o céu ficou azul, foi de repente. Então olha só, aquele vento, aquela chuva, nuvem, tempestade, onda, quando Jesus levanta a mão, tudo vira bonança. Então, queridos, milagre que a gente pode definir é quando Deus usa de instrumentos anormais do que tem no dia a dia. A gente já está acostumado com milagre, a gente sabe que milagre é assim. Deus, ele vai usar, por exemplo, quando Jesus cura um cego, ele cospe no chão, lembram disso? Jesus cospe no chão, faz um lodo, nossa, coisa nojenta, como se eu fosse cego, Jesus podia fazer isso 300 vezes. Ele faz um lodo e passa no olho. Querido, desde quando que saliva com terra cura cegueira? Nunca. Pelo contrário, saliva tem sal, terra no olho, piora a situação. O que é isso? Milagre. Ele usou de coisas comuns como cura de uma cegueira. Aí a gente vai lá no Velho Testamento. É uma situação em que Eliseu chega numa cidade, a Bíblia diz que a cidade era boa, uma terra fértil, mas a água era amarga. Aí Eliseu vira e fala o seguinte: me traz um prato novo, que nunca foi usado. Prato novo nunca foi usado. Coloca sal nele. O sal. Aonde que é a cabeceira do rio? Olha só a pergunta. Aí lá em cima. Eliseu vai lá, joga sal na água. Desde quando que sal na água deixa a água mais fácil de beber? Já tomou água salgada? É horrível, não tem como. Aí Eliseu vai lá, coloca sal na água e fala: pode beber água aí, já está boa. Quando, queridos? O tempo que o sal ia demorar para misturar. Se o sal resolvesse o problema, o tempo que o sal ia em um prato no rio, queridos, qual a diferença que faz, gente? É igual você pegar 2 quilos de açúcar e jogar na praia, vai mudar o quê? Não vai ter diferença nenhuma. A água vai entrar salgada. Aí ele coloca o sal lá na fonte do rio e fala: pode beber que a água já está boa. Eles bebem a água está boa. Milagre.
São providências extraordinárias da parte de Deus. Amém, queridos? Então nós com isso concluímos o estudo sobre providência de Deus, sobre os decretos de Deus. Semana que vem, com a graça de Deus, sem atraso, acabou o feriado, chega, sem atraso nenhum, provavelmente até a pastora vai estar aqui, porque um dia antes é aniversário dela, então ela vai vir para cá, né? Vai passar a semana aqui, a irmã dela vai fazer bodas de prata. Festa é bom, a gente gasta para ir na festa, né? Eu não chamo a gente, mas é uma prova danada para ir na festa. E semana que vem nós vamos estar estudando sobre